verdade, bom, porque 30 anos de experiência do segmento de bebidas, onde você domina, porque aprendeu tudo, e a vida te levou para uma outra situação. E aí vem aquela sensação, aquele friozinho na barriga, com certeza, eu imagino que sim, né? Mesmo com a tua experiência, com a sua carreira grandiosa que você teve, mas mesmo assim você está indo para um segmento que você não conhece, né? Mas eu fiquei mais com medo por eles do que por mim. Falei, esses caras são loucos. Eu sou de bebida, por que eles estão me chamando aqui? Mas eu achei sensacional. Falei, gente, eu vou aprender pra caramba, eu vou conhecer outros canais, eu vou conhecer outras coisas. E é realmente o que eu imaginei, é a verdade. Eu tô Mas você aprendendo. está há quanto tempo na Eu Boticário? entrei 1 de tempo, né? janeiro. Pouco Ah, tempo. obrigada. 1 de janeiro. Tô 9 9 meses. 9 meses. Vai fazer 10 agora, na verdade. Mas antes você estava. Qual indústria de bebida você estava? Eu estava como CEO da Monster, de CEO energético. da Monster. Voltei para Concorrente. energético. Voltei pra É, energético. concorrente aí da nossa época. Cara, Que também foi sem planejar, assim. Porque eu trabalhei 7 anos na Red Bull, foi onde a gente se conheceu, né? Sim. E eu sou super heavy user de energético, bebo todo dia. Sim. Bebia antes de entrar na Red Bull, continuava bebendo. E mesmo na Coca-Cola eu bebia a Red Bull. Aham. Mas quando a Coca-Cola comprou a Monster, aí assim aparecia um ou outro na geladeira, aí você viajava, você provava um ou outro. E a Monster tem uma coisa muito interessante que é a inovação. Aham. Né? Você entra para a categoria, mesmo que você não goste da categoria. Então, você pode tomar suco, chá, há outras isotônico. bebidas. Eles têm outras bebidas com os ingredientes energéticos. Tá. Então, por exemplo, às vezes, acordar e tomar um energético não dá, né? Mas acordar e tomar um cappuccino com ingrediente energético dá. Ah, E lá fora eles têm esses produtos. Então, eu entendi. comecei a gostar. E vim parar lá sem querer, não foi planejado, não. Sim. Lá você era presidente. Lá eu era presidente. Ah, mandava soltar e prender e tudo mais. Mais ou menos que os gringos gostam de controlar, viu? Ah, é? Eles gostam. Mas é interessante, assim, o brasileiro, ele confia até desconfiar. O americano, ele desconfia até confiar. Ah, entendi. E foi bom, entendeu? Aprender a lidar, assim, eu falava mais inglês do que português. Isso eu não tenho muita saudade, não. Agora eu tô melhor aí falando mais português no Grupo Boticário. É, né? Mas, por outro lado, aprendi várias culturas. Então, assim, na Monster, o meu chefe era porto-riquenho, na última, né? Eu já tive chefe americano anterior a ele. Eu tinha par jordaniano, indiano, chileno, mexicano. Cara, Nossa, mas a Então, cultura assim, era ali. bem... Você conhece muita gente, muitas culturas. Isso enriquece muito, né? Enriquece a sua muito. vida, É a sua bem, carreira, né? é bem interessante. Eu acho que assim, o desafio na Monster é grande, porque o concorrente maior domina o mercado, Era, né? né? A moça passou. Passou? Passou em 2019 volume e agora valor tá ali, páreo, duro e vai passar. Ah, é que eu larguei essa vida faz tempo, tipo- então eu já não sei. Mas olha que interessante. Não, eu lembro quando nós estávamos lá, em meados aí de 12, 11, 10, a grande maioria das reuniões era para blindar esse crescimento que já tinha acontecido nos Estados Unidos, né? Que sabia que ia chegar em algum momento, né? E aí chegou. É que é interessante, assim, os consumidores de Red Bull e de Monster se completam. Uhum. A verdade é que Monster pega uma galera mais jovem e a galera mais velha, o motoqueiro, o cara Sim. que gosta de motorsports. E a Red Bull pega o meio. A Sim. gente é uma geração Red Bull. Aham. Né? Então, assim, tanto que o próprio cliente entende que tem que ter os dois, porque são consumidores Sim. diferentes. Tem um risco para a Red Bull, porque o jovem está preferindo Monster, e esse jovem vai envelhecer. Então, eles têm exato. uma fragilidade aí na marca. Né? Na sua carreira aí na Monster, qual foi o seu maior desafio? O que você... Porque você veio de uma marca veio com a Red Bull, fortíssima, né? E aí, eu acredito que os caras, ao contrário do Boticário, quando te chamou pra Monster, já sabia que você tinha um DNA de energy drink, né? Sabia. E aí, qual que foi o maior desafio? O maior desafio é interessante, assim, apesar de serem empresas de energéticos, são totalmente diferentes. Cultura, posicionamento, são muito diferentes internamente. E às vezes você tem uma tendência de um ranço se comparar com a Red Bull. A gente teve casos de pessoas que vieram trabalhar, por exemplo, o André veio trabalhar Sim, comigo, o André. o Filipinho, e você às vezes fica toda hora se perguntando, querendo voltar para aquela tendência da Red Bull, mas são posicionamentos diferentes. Mas o que mais foi desafiante, assim, quando eles me contrataram, eu entrei em setembro de 2016. E em novembro de 2016 ia o Go Live passar da Ambev para Coca-Cola, o sistema Coca-Cola. Sim. Gente, não tinha gente, não tinha preço, não tinha orçamento,
não tinha produto, não tinha negociação. Olha, eu já fiquei sem dormir, sem comer por causa de trabalho. Mas nesse período eu fiquei sem tomar banho, às vezes não dava tempo. Nunca tinha me acontecido isso. Para poder virar ali em novembro com a operação, pelo menos o mínimo pronto. Já tudo me conhece. Eu entrevistava gente 7 da manhã, Eu lembro que 11 você da trabalhou noite. com